Comprometido, vem trazer os exercícios para vocês aqui da aula de Lei dos Senos. Então vamos lá. Lei dos Senos, essa aulinha aqui vai servir como uma revisão para vocês lembrarem das formulazinhas para a prova. Então, o que consiste a Lei dos Senos? Uma simples proporção, né? Então, só relembrando vocês, imaginem que eu tenho um triângulo. Esse meu triângulo ele tem 3 lados, ABC, 3 ângulos, alfa, beta e teta. E a lei dos senos é sobre a comparação, né, disso aí. Então, eu posso falar que o lado A sobre seno do ângulo oposto a ele está para o lado B sobre o seno do ângulo oposto a ele, assim como também o lado C está para o seno do ângulo oposto a ele. E como todo esse teorema, né, é demonstrado dentro de um círculo, ou seja, um triângulo que está inscrito a uma circunferência, tudo isso é igual a 2 vezes o raio. 2 vezes o raio de quem? Dessa circunferência que está de fora e passa aqui nos vértices do triângulo. Mas enfim, vamos pegar esse exercício aqui que ele é mais elaborado. Ele fala o seguinte: observando a figura a seguir, calcule o valor exato de seno de 15 graus. Podem ficar sossegados que uma questão assim não vai cair na minha prova. Eu vou pedir para vocês calcularem valores de lados. Mas exercícios mais difíceis ensinam vocês, né, os conceitos de uma forma mais tranquila. A hora que vocês pegam um exercício mais fácil, vocês fazem com mais tranquilidade. Então vamos pegar aqui. Ele quer saber qual que é o seno de 15 graus. Mas antes de eu fazer isso, eu preciso descobrir algumas medidas. Então, para começar esse exercício, a gente vai olhar aqui, ó, esse triângulo retângulo, ó, que ali vale 30, tem um ângulo de 90 graus e minha hipotenusa aqui vale 2. Então, eu consigo descobrir tanto essa medida de baixo quanto essa medida de lado aqui. E eu vou ter que descobrir as duas. E aí, pessoal, lei dos senos é para eu utilizar em qualquer triângulo. Mas eu não uso no triângulo retângulo. Porque no triângulo retângulo a gente já tem as razões trigonométricas, que é o que eu ensino para vocês, que é o soca à toa. Então, veja, eu tenho o ângulo, tenho a hipotenusa. E quero descobrir, por exemplo, esse cara, que seria o nosso cateto oposto. Então, a relação que usa cateto oposto e hipotenusa é seno. Então, para descobrir esse ladinho, eu pegaria seno de 30 graus é igual ao cateto oposto, que é o que a gente quer descobrir, segmento HB, sobre a hipotenusa que vale 2. Seno de 30, se você cantar a musiquinha, você vai ver que é meio. Então, meio é igual ao segmento HB sobre 2. Se vocês perceberem, pessoal, não preciso nem multiplicar em cruz para terminar essa conta. É uma igualdade. Se o 2 já está igual aqui embaixo, só posso concluir que o nosso HB vai valer 1. Opa, então eu já sei que aqui vale 1. Já podemos apagar esse cateto oposto. Agora eu posso descobrir aqui, ó, o cateto, que nós poderíamos chamar de cateto adjacente ao 30, porque está junto. Quando eu tenho cateto adjacente, tinha escrito errado, é só K à toa, né? Aqui é um A. Cateto adjacente e hipotenusa, eu utilizo a relação cosseno. Então, cosseno de 30 graus é cateto adjacente, que é o segmento HA, sobre a hipotenusa, que vale 2. Cosseno de 30 graus já é um pouquinho maior, ele vale raiz de 3 sobre 2. E igual a HA sobre 2. Vejam que é a mesma coisa. O igual é um símbolo muito poderoso. Se embaixo já está igual a 2 e 2, em cima também tem que ser igual. Então, eu já posso chegar na conclusão que HA vale raiz de 3. Faça a multiplicação em cruz aí, que você vai ver que você vai chegar nos mesmos resultados que eu, tá? Então, aqui vale, ó, raiz de 3. Ó, já temos um começo. Por que você está descobrindo tudo isso, professor João? Pelo seguinte, veja que eu quero descobrir quanto que é seno de 15. E se eu disse que é uma aula de lei dos senos, é porque eu quero usar a seguinte relação. Usar a relação que esse lado 2 está para seno de 45, que é o ângulo oposto a ele, assim como esse lado aqui, que é o BC, está para seno de 15 graus.
Então, se eu descobrir quanto que vale o BC, eu vou ter 3 informações, o número 2, o seno de 45 e o BC. Assim, eu vou calcular o valor de seno de 15 graus. Então, para descobrir esse pedacinho BC, basta eu descobrir o pedação completo e retirar uma unidade. Aí, como é que eu vou fazer isso? Utilizando de novo as razões trigonométricas, mas veja que dessa vez, ó, eu vou usar a cabeça, ó. Veja que eu tenho um triângulo grandão aqui, ó. Esse lado que eu estou pintando em verde, e aqui seria minha hipotenusa. Então, veja que aqui é 45 graus, e se eu juntar 30 com 15, aqui em cima também daria 45 graus, ou seja, ele é isósceles. Logo, se tudo aqui vale raiz de 3, aqui embaixo também vai valer raiz de 3. Então, o nosso segmentinho BC é o segmento completo, que é a raiz de 3, menos o pedacinho HB, que vale 1. Então, o nosso segmento BC é raiz de 3 menos 1. Pronto, matamos o exercício. Por que matamos o exercício, professor João? É o seguinte, eu vou pegar isso aqui agora, vou jogar aqui para baixo para a gente continuar. Então, veja que vai ficar assim, ó, 2 sobre seno de 45, que eu já posso pôr que é raiz de 2 sobre 2, é igual a BC, que a gente acabou de descobrir que é raiz de 3 menos 1, sobre seno de 15 graus. Olha que beleza. Aí a gente vai fazer o seguinte, ó, resolver essa continha. Então vejam que para a prova, lembrem daquela tabelinha do 30, 45, 60, e aqui é seno, cosseno e tangente. Eu vou deixar só o esqueleto de uma tabelinha lá. Você que vai ter que desenhar, né? Desenhar o quê? Os valores. Aí você pega para desenhar, é bem simples, você pega e canta lá. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente, vamos aprender. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Então, por isso que eu sabia que seno de 45 era raiz de 2 sobre 2. E nos próximos vídeos você vai ver que eu já vou utilizando rapidamente os valores de seno e cosseno. Como no exercício anterior eu sabia que seno de 30 era meio também. Anterior não, né? Pedacinho aí que a gente estava fazendo. E cosseno de 30 era raiz de 3 sobre 2. Para terminar, só aqui, ó, multiplica em cruz. Vai ficar 2 vezes seno de 15 graus igual a esse vezes esse. Pensa que é raiz de 2 vezes o raiz de 3 menos 1. E embaixo vai ficar todo mundo sobre 2. Porque pense que é uma multiplicação reta. Né? A hora que eu estaria fazendo essa multiplicação, ficaria raiz de 2 sobre 2 vezes raiz de 3 menos 1. Então, embaixo, quando tem ninguém, a gente coloca o 1. Então, 2 vezes 1 deu o 2. E aqui eu deixei entre parênteses. Aí, agora a gente resolve. Pega esse 2 que está multiplicando e passa ele para lá dividindo. Então, ficaria assim, ó. Seno de 15 graus é igual a... Aí, imagina que você tem ali, ó, raiz de 3 vezes raiz de 2, raiz de 6. Raiz de 2 vezes menos 1, menos raiz de 2. Dividido por 2. Né? Então, eu escrevi esse cara aqui na parte de cima. Aí, o 2 estava multiplicando, vem aqui dividindo. Então, a gente acaba de descobrir que o nosso seno de 15 graus é raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4. Mas por que sobre 4? Eu tenho uma divisão por 2 e outra divisão por 2. Então, eu acumulo elas numa multiplicação. Ou você poderia fazer a regrinha de fração, né? Mantém o de cima e multiplica pelo inverso de baixo. Chegamos, então, na resposta do nosso exercício. Mas a principal propriedade que eu queria que você lembrasse ao assistir esse vídeo era aqui, ó, lei dos cossenos, ok? Grande abraço, professor João. Até a próxima.